porque teve o que a gente chama de kikiki aqui nas redes sociais. Pablo Marçal versus Jair Bolsonaro nas redes. É curioso aí o que aconteceu há pouco nas redes sociais. Quem acompanha as redes de Bolsonaro, né? Ele vive atuando assim, falando dos feitos dele no governo dele, né? E fez lá um post hoje falando dos feitos, das conquistas do governo de Jair Bolsonaro. E o Pablo Marçal, ele tem um hábito de comentar todos os posts, né? É claro que ele tem uma grande equipe atuando para ele, não deve ser ele, mas tem uma equipe. E comenta todos os posts jornalísticos, de jornalistas, principalmente de grandes, de pessoas que têm muitos seguidores, ele vai lá e comenta. E aí ele foi comentar. Aí ele comentou: pra cima, capitão! Como você disse, eles vão sentir saudade de nós. Aí Bolsonaro respondeu para ele: nós? Com uma perguntinha. Um abraço. E aí, o Marçal pegou e começou a responder, né? O Marçal começou a responder e o próprio Eduardo Bolsonaro também começaram a responder as questões aí colocadas pelo próprio Marçal. E aí o Marçal pegou e escreveu: estranho, em 2022 você disse que a diferença entre Lula e... isso aqui foi, na verdade, um outro comentário que eu acho que foi de Eduardo Bolsonaro. Ele falou: estranho, em 2022 você disse que a diferença entre Lula e Bolsonaro é que um deles tinha um dedo a menos. Só acordou agora? Tá parecendo até Mourão. Foi o que escreveu, né? Aí o Marçal escreveu: coloquei 100 mil reais na sua campanha para presidente, te ajudei nas estratégias digitais, fiz você gravar mais de 800 vídeos no Planalto. Entrei na lista dos investigados da Polícia Federal por te ajudar. Se não existisse a nós, seja mais claro, disse o Marçal, fazendo ainda a cobrança. Não nos curvaremos a comunistas nas eleições de São Paulo. Se o capitão quiser me tirar do nós, me ajude devolvendo os 100 mil reais, depositando na minha campanha, aqui para prefeito. Olha, cobrou os 100 mil reais, pedindo devolução. Que é isso? Vamos chamar o Raul Justilores, que está mergulhado aí nessa campanha eleitoral em São Paulo. Quer dizer, ele desde o começo está pedindo para a gente discutir projeto de campanha, né? Se vai ter teleférico ou se vai ter corredor de ônibus, mas o que vai ter mesmo é boxe, né? É ringue e agora a rede social. Bolsonaro versus Marçal. Me devolve os 100 mil que eu te dei para a campanha passada, deposita aqui. O que é isso, Raul? O que está acontecendo nessa cidade? A nossa cidade, Raul, bom dia. Bom dia, eu estou com muita pena da nossa cidade, porque aí há um mês e meio da eleição para prefeito não se fala de proposta alguma, não se estuda proposta alguma, e é uma luta livre da direita, aí dos cacos do bolsonarismo. O Bolsonaro virou aí um político quase eunuco, porque está inelegível, e claramente ele não está conseguindo transferir todos os seus seguidores para o Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo e que supostamente recebe o apoio do bolsonarismo. O Pablo Marçal, aliás, copia muito Jair Bolsonaro. Ela se copia bem. Essa espécie de raiva sem foco, sem direção adolescente contra o sistema, contra tudo que está aí, e no grito convence muitos eleitores que, de fato, estão bravos com a realidade e que estão bravos com a situação aí da cidade. Eu entendo completamente. Se você é paulistano, hoje você está sofrendo com um ar seco inacreditável, você está num transporte público muito ruim ou preso num congestionamento, os projetos habitacionais são minúsculos e o centro melhora um pouco, regride um tantão. Melhora um pouco, regride mais. Então, há justificativa para a gente achar que São Paulo está no caminho errado. O problema, e como Bolsonaro comprovou nos seus 4 anos na presidência, é que nem sempre o que mais grita ou o que mais demonstra aí essa raiva contra o sistema
tem qualquer ideia do que fazer de diferente. Até pode prometer fazer diferente, mas por não estudar e não saber, acaba sendo aí mais do mesmo. Então, o Marçal está conseguindo algo que o Nunes, até por ser situação, é bom lembrar isso, né? O Nunes tem que defender o seu governo. Então, ele não pode usar a grande arma do bolsonarismo, que é a raiva. Me devolve os 100 mil, Josias. Eu fiquei chocada aqui com isso. O Marçal pedindo dinheiro de volta. Falou, ó, eu patrocinei sua campanha, agora você me devolve os 100 mil, deposita na minha conta. É, isso daí é um teatro? Tem estratégia por trás disso? Qual é a alerta para o eleitor, Josias? Os dois costumam se apresentar, o Bolsonaro e o Pablo Marçal, como representantes dos brasileiros de bem, né? E aqui, todo brasileiro de bem deveria torcer para rezar aos céus para que essa briga fosse levada às últimas consequências. O, o Pablo Marçal e o Bolsonaro se desqualificando mutuamente, um chamando o outro de farsante, de mentiroso, isto é algo é gênero de primeira necessidade nesse ambiente político que nós estamos respirando nesse momento, tão tóxico, né? E eu recomendo que a gente até evite comentar, porque não se deve discutir com especialistas. Ambos são especialistas nessa matéria de farsa, de mentira. Então, eles têm muito know-how para falar sobre isso, né? E quando um acusa o outro de farsante, de mentiroso, é difícil contestá-los, né? É difícil opor alguma resistência. Então, resta torcer para que esse processo de desqualificação seja levado às últimas consequências. É preciso torcer pela briga, nesse caso, não torcer nem pelo Bolsonaro, nem pelo Pablo Marçal. E resta constatar, Fabíola, que o Bolsonaro tem muita dificuldade durante os 4 anos de presidência dele. Ele instalou um departamento de demolição no Palácio do Planalto. Então, a especialidade dele é de demolir. Ele tem dificuldade de ajudar a construir algo que se pareça com uma candidatura em torno do Ricardo Nunes. Então, ele, ao perceber que o Pablo Marçal está avançando sobre o seu eleitorado, o eleitorado bolsonarista, sem o seu aval, a despeito da resistência do Bolsonaro, dos seus filhos, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, ainda assim, o Pablo Marçal está avançando sobre o eleitorado e também sobre os políticos bolsonaristas, os que não escondem o Ricardo Nunes na campanha já aderiram flagrantemente ao Pablo Marçal. Então, o Bolsonaro está perdendo o controle sobre o seu cercadinho. Então, ele se dedica a destruir, ele que não consegue construir ou ajudar a construir algo que se pareça com uma candidatura ao redor do Ricardo Nunes, ele se dedica a destruir o Pablo Marçal. Espero que os dois se ajudem mutuamente, um destruindo o outro, né? Mas é muito intrigante observar esse movimento. E acho que o Bolsonaro não vai devolver os 100 mil reais, Fabiola. Vai devolver, Sakamoto? Como é que você analisa aí essa cobrança e essa troca de farpas entre os dois nas redes agora pela manhã? Bem, se ele devolver, provavelmente vai sair do dinheiro que ele recebeu de doação naquele Pix, né? Ah, não faz De, nem de cosquinha, reais, né? né? Não faz nem cosquinha, foram milhões em Pix que ele ganhou, né? 17 Depois daquela milhões. coisa, não, o capitão precisa de dinheiro para se defender. Aí o pessoal, o rebanho entregou uma grana violenta, né? Antes de mais nada, bom dia pro Raul, boa tarde já. Boa Ó, Fabio, tarde. é o que a gente tá falando, né? Tá rolando esses ataques bolsonaristas, né? Eles têm o objetivo de garantir que o rebanho continue atendendo a um único berrante. Né? O ponto é que, como a gente falou, né, o bolsonarismo não nasce com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro organiza o bolsonarismo através do ódio e do medo, né? E só que o que acontece é que os mesmos elementos simbólicos usados para organizar, canalizar, catalisar e mobilizar esse rebanho, né, agora podem ser utilizados por outros que cheguem com ferramentas, inclusive, mais estruturadas, né? De certa forma, né, muita gente fala, olha, o capitão
ele, falando-se do Bolsonaro, né, referindo ao Bolsonaro, ele não pode falar tudo que ele deseja, né? Agora o Pablo pode, porque ele está fora da institucionalidade, né? Ou seja, o capitão amoleceu, o Pablo vem aí. Tem muita gente que já considera isso, né? Então o que acontece? O bolsonarismo, né, principalmente o núcleo duro, tá lascando lenha agora no Pablo, exatamente para, primeiro, descolar o Pablo, falar, meu amigo, sai daqui, porque essa proximidade com o Pablo estava levando seguidores do Jair para, né, o colo do Pablo, e olha, não se engane, se o Pablo Marçal ganha essa eleição, e ainda mais sem ajuda direta do Bolsonaro, ele se torna uma nova liderança da extrema-direita e vai bater de frente com um Bolsonaro inelegível, não tenha dúvida nenhuma nisso, né? O Bolsonaro sempre fez questão de que todos os seus pretensos sucessores, né, herdeiros, comessem na sua mão. A gente vê o governador de São Paulo, né, entre outros, comendo na mão do Jair, né, no sentido simbólico, em muitos sentidos. Neste caso, especialmente, ele está debatendo com alguém que quer a herança dele, mas já percebeu que precisar dele precisa de forma limitada. No final do dia, como a gente falou, estamos vendo um grande Game of Thrones da extrema-direita se desenhar, né, na nossa frente. E pegue a pipoca, porque concordo com o Josias, é horrível do ponto de vista, e concordo com o Raul, é horrível do ponto de vista da eleição municipal, que São Paulo tem muita pauta para falar. Mas do ponto de vista da transparência sobre a coisa pública, é bem possível que no meio desse caminho a gente comece a conhecer algumas verdades que vão aparecer nesse chumbo trocado. Não sei se o leitor tem estômago, né? Mas pelas redes sociais segue o debate. Pablo Marçal colocou uma resposta ao Bolsonaro, que falou sobre as investigações de antigos integrantes do partido dele, de trocar carro de luxo por cocaína e tudo mais. Falou, irmão, parabéns por dedicar a sua luta contra a sua vida na luta contra os comunistas. Aqui em São Paulo, deixa que eu tiro essa cambada e outros ordinários. Nunes e Boulos não representam os nossos princípios, aí ele se coloca do lado dele. Você será nosso senador, ainda dá uma puxadinha de saco. Ai, que preguiça, né, Raul? Mas vamos lá. Vamos falar aí. Fabiola, Oi, fala. Fabiola, tem algo claro, e é por isso que a política brasileira é tão envelhecida, até quando tem políticos jovens, mas normalmente herdeiros, que os nossos caudilhos detestam largar o osso. Isso acontece na direita, na esquerda e no centro. A gente deve lembrar aí que o Lula fez de tudo para se desfazer do Ciro Gomes, que poderia ter virado aí uma liderança de esquerda, e lá atrás colocou a Dilma para literalmente escantear Marina Silva e Marta Suplicy, que eram duas, então, mulheres em franco crescimento na política nacional. E escolheu a Dilma como sua sucessora, que era alguém que qualquer um que tenha conversado com a Dilma sabe que ela jamais conseguiria fazer sombra ao próprio Lula. E que acompanha Brasília hoje em dia sabe que a relação do Rui Costa com o Fernando Haddad não é das melhores, porque Lula não está preparando um sucessor. Aliás, não quer saber de sucessor. Bolsonaro sofre esse problema duplamente, porque ele também não quer saber de sucessor, mas ele não tem como concorrer à presidência agora. Então, o Pablo Marçal deve estar com saliva e já os caninos devem estar crescendo e pensando: olha, talvez o Tarcísio não tenha a mesma fome que eu, então o Pablo Marçal está querendo herdar o bolsonarismo, quer Jair queira ou não. O Raul, ontem a análise até aqui, nossos colunistas já falaram sobre esse crescimento do Pablo Marçal nas pesquisas, né? É claro que há muita diferença entre uma pesquisa e outra. Hoje a expectativa é para a saída do Datafolha no período da tarde, né? Há uma expectativa aí do que pode vir no Datafolha, mas a última, mais recente pesquisa, que foi publicada pela Atlas Intel, mostrou um crescimento aí de 5 pontos percentuais de Pablo Marçal, e ele configurando na terceira posição. Você acha que ele já está no limite de crescimento, Raul? Porque a gente vê, ainda mais desse ponto de vista mais radical, a atuação dele nos debates, né? Você acha que ele já está no teto aí, ou ainda há espaço para crescimento de Marçal? Olha, Fabiola, acho que não está no teto. Faltam menos de 6 semanas para a eleição e nenhum candidato chega a 30% das intenções. Então, é uma prova que todos os candidatos são fracos para a eleitor paulistano.
Então a gente tem aí um mês e pouquinho para eleição e nenhum supera 30%. Em eleições passadas, tinha gente já com 35%, 40% nessas alturas. Então, de um lado, tem uma direita fragmentada. O que é raro em São Paulo é um prefeito no poder tão impopular, assim, tirando o Haddad, que sofria do mesmo mal, né? O Kassab se reelegeu, sendo um prefeito aí bastante mediano. O Bruno Covas, que também era mediano, se reelegeu facilmente. Então, desta vez, a gente vê uma fragmentação. A esquerda não tem um candidato forte, a rejeição do Boulos é altíssima. A Tabata não cresceu e não parece que vai crescer, e tem aí esse espólio do bolsonarismo que o Marçal, como eu falei, como ele faz essa mímica bolsonarista, ele grita mais, ele fala palavrão, ele logo logo vai aparecer comendo pão com iogurte ou algo assim. Ele está parecendo mais bolsonarista do que o Ricardo Nunes, que deveria ser o candidato bolsonarista. Então, esse é o problema. Mas se a gente não tem, a essas alturas, um candidato que sequer tenha 30%, é porque qualquer um deles tem uma margem de crescimento enorme. Tá aí, mais fogo na fogueira. Vamos aguardar a Datafolha. Amanhã você volta, Raul? Eu volto para falar, coração para Raul. E ver se a campanha muda, né? Porque você tem esperança disso, de um dia para o outro? Fabiola, não, mas eu espero que os números comprovem, especialmente para os candidatos que não crescem, que a gente já cansou de ver vídeos sobre a família. Eu acho que Boulos e Tabata, que estão na oposição, têm que nos dar um pouquinho de descanso. Assim, eu já sei a história da mãe da Tabata, do pai da Tabata, onde ela estudou, o pai do Boulos, a mãe do Boulos. Eu acho que esse excesso de perfil pessoal na campanha, a Tabata querendo mostrar o quão humilde ela é, o Boulos querendo mostrar o quão burguesa a família dele já cansaram. E o Nunes mostrando aí o magro governo dele. Então as pesquisas, as campanhas estão iguais há meses. Então o Marçal, essa é a grande ironia. Ele está trazendo uma novidade, horrorosa na minha opinião, mas uma novidade, enquanto as outras campanhas estão no piloto automático há meses. Então, quem sabe setembro seja aí o mês de ter alguma proposta que seja. Vem aí, setembro, vem aí. Um beijo, Raul, até amanhã. A gente se fala amanhã. Até mais. Tchau, Sakamoto. Tchau. Até. Bom final de semana. Tchau, tchau. Até logo, Fabiola. Até logo para todo mundo. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau. Josias, até amanhã também. Até amanhã. Beijão para vocês todos, para quem nos acompanha. Amanhã estamos aí de volta. Sem o mesmo otimismo do Raul, que eu acho que não vai mudar nada, mas vamos lá, amanhã estou de volta. Não, é que o Raul fala essas coisas pesadíssimas com esse sorriso no rosto, né? Ele tem esse tom aí, né? Que aí você fala, gente, que isso? Não, muito bom. E amanhã ele vai fazer ainda uma análise da eleição americana. Vai ser bom. Vai assistir hoje o discurso dela para falar pra gente amanhã, tá, Raul? Pode deixar. É isso. Bom, vambora. Ó, a gente vai terminando o nosso All News porque tá chegando aí, Reinaldo Azevedo. Você não tá louco pra ouvir de Reinaldo Azevedo? Ele tá aqui conosco, já chegando por aqui. Olha aqui, começando em instantes aqui ao vivo pra você no nosso canal UOL. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua confiança aqui. Seguimos juntos. Em instantes estou de volta ao vivo com o Tio Rei.